Vídeo de hoje do canal do Nicola vai te contar sobre a dívida do Palmeiras, que não diminui, pelo contrário, tem aumentado apesar das receitas estratosféricas. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar todas as notificações. O Palmeiras pode perder pontos no Campeonato Brasileiro por conta da emboscada armada por torcedores alviverdes. Vídeo de hoje do canal do Nicola responde a pergunta, isso sem falar nas últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar todas as notificações. Bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias e a primeira informação é sobre o palmeirense Estevão. Com apenas 17 anos de idade, ele é o artilheiro do Campeonato Brasileiro, 11 gols ao lado do Pedro e o maior assistente da competição com 8 passes para gol. Tá bom para você? Hora de falar sobre o Palmeiras. Quero te contar se existe alguma possibilidade de o Verdão perder pontos no Campeonato Brasileiro por causa da emboscada armada por seus torcedores, por membros de uma torcida organizada Mancha Verde contra membros de outra organizada do Cruzeiro, a Máfia Azul. Esse episódio triste aconteceu de sábado para domingo na rodovia Fernão Dias, nada a ver com jogos nem do Palmeiras nem com o Cruzeiro. Torcedores do Cruzeiro voltavam de Curitiba, onde haviam assistido a derrota por 3-0 para o Atlético Paranaense. O Palmeiras havia jogado no sábado em seu estádio contra o Fortaleza. O episódio resultou na morte de um torcedor do Cruzeiro e outros 17 feridos. E os vídeos que têm sido divulgados são absolutamente assustadores, com rojões sendo atirados contra o ônibus de torcedores do Cruzeiro, coquetel molotov, torcedores do Cruzeiro sendo extremamente agredidos, enfim, um verdadeiro caos. Mas, apesar de um clamor de vários torcedores de outros times, não existe qualquer possibilidade de o Palmeiras ser punido com a perda de pontos por causa da Mancha Verde. Não há como culpar o Palmeiras por um episódio de guerra, de crime, cometido por torcedores do time, nada a ver dentro do estádio. Se a coisa tivesse acontecido ainda dentro do estádio, sob a responsabilidade do Palmeiras, até poderia haver qualquer tipo de discussão. Diante desse cenário, houve dois especialistas em direito esportivo e ambos asseguram que não há nenhuma chance de punição. O Palmeiras está atento, movimentando ou de olho nos movimentos jurídicos para se proteger de qualquer tipo de punição, mas é importante lembrar também que Palmeiras e Mancha Verde estão em lados opostos há bastante tempo. A atual presidente do Palmeiras, Leila Pereira, chegou a ser financiadora dos carnavais da Mancha Verde por alguns anos, mas assim que ela tomou posse como presidente, integrantes da Mancha Verde quiseram palpitar e participar da administração, ela não permitiu e as partes se tornaram absolutamente opostas, com a Mancha Verde sendo uma eterna crítica à Leila e a Leila rompendo com as relações com a torcida organizada. Para falar a respeito da dívida do Palmeiras, muito louco, porque o Palmeiras tem tido uma série de boas notícias, quer ver? Receita do Palmeiras acumulada até setembro desse ano é de 905 milhões de reais, tudo se encaminha para que o Verdão tenha em 2024 o maior faturamento de sua história, superando até com folga 1 bilhão de reais. O clube tinha uma previsão orçamentária de 643 milhões até setembro, são quase 300 milhões de arrecadação, superior a mais em relação ao que estava previsto. O superávit do Palmeiras até setembro desse ano é de 125 milhões de reais, ou seja, entre gastos e receitas sobraram 125 milhões. A dívida com a Crefisa, que em outros tempos chegou a bater perto de 200 milhões, hoje é de apenas 5 milhões de reais. Detalhe importante, ainda com uma boa notícia, o Palmeiras tem 345 milhões em créditos a receber, mas apesar de tudo isso que eu contei, o endividamento alviverde ainda é extremamente alto, 633 milhões de reais. E ele vem crescendo de forma gradativa. Tanto que no início da temporada, em janeiro, o endividamento era de 579 milhões de reais. Apesar de muitas receitas, apesar de enorme capacidade de faturamento, o Palmeiras não consegue reduzir a sua pendência. Lembrança para justificar esse aumento do endividamento,
que o Palmeiras investiu cerca de 200 milhões de reais na contratação de reforços e essa grana acaba por entrar em contratações, ou melhor, em contas a pagar, porque você faz essas compras de forma parcelada. Também surgiram recentemente cerca de 60 milhões de reais para pagar em impostos municipais. Me ajuda a entender essa história, você palmeirense, como é que você pensa essa situação? Usa o espaço para comentário e deixa registrada a sua opinião. Então vamos encarar o problema neste momento. Começando pelo empate em 2-2 entre Palmeiras e Fortaleza. Primeiro pênalti marcado do Tite para cima do Flaco Lopes. É o primeiro lance polêmico para a gente começar a olhar mais de perto aqui no Jogo Aberto. Capelanes. Opa. É o seguinte, muita gente usou o termo que absurdo, que roubo, que não sei o quê. Eu acho que você tem elementos para dar o pênalti e para não dar o pênalti. Consequentemente, é um lance interpretativo. A minha interpretação é que, de fato, há um contato nas costas, mas para mim não com a intensidade necessária para derrubar o Flaco Lopes. O Flaco sente um contato e aí ele já se taca. Para mim não teve intensidade para você marcar cal. Eu não marcaria o pênalti. E você, Ulisses? Renato, eu vi inúmeras vezes esse lance. E para você encontrar qual a intensidade é muito difícil. Como é que você vai saber a força utilizada ou não? É um pênalti que tanto pode marcar quanto não marcar. Interpretativo. É interpretativo total, né? E o árbitro, em cima do lance, foi lá e marcou para mim pênalti. Discorda, Sgarbi? Eu vou na linha de que esse lance é um absurdo. Na minha opinião, é um absurdo, porque eu não vejo esse contato nas costas com empurrão. Pra mim, o futebol tem contato e é um contato de jogo normal, com o Flaco Lopes, que é um bom centroavante dentro da área. O zagueiro tá tentando encontrar espaço também. Pra mim, não foi nada e esse lance pra mim é um absurdo. Dedê, reforça a sua opinião. Eu tô na linha do Sgarbi. Loirão. Assim, eu não gosto de fazer... Resultou no centésimo gol do Veiga com a camisa do Palmeiras. Trabalhamos aqui há muitos anos, dificilmente eu falar, na época eu jogava, essas coisas eu não gosto de usar, mas assim, até pra usar um pouco da experiência, da né? experiência de ter jogado futebol, cara, completamente normal esse tipo de lance, assim, contato, assim. Quando eu apito um pênalti como esse aí, você fica falando sobre critério, teve a intenção, pra mim é um lance normal de jogo, é um contato de jogo normal. Então, pra mim, não foi pênalti, foi um absurdo. Rona, sua opinião. Então, o que acontece, assim, nesse lance e em outros lances que estão envolvidos, Flamengo, Galo, é que nós já estamos cansados de ver, só dando para os mesmos. Galo? O Galo também tem pênalti para Dedéu aí. Então, são times que a gente está vendo toda hora esses lances dentários, o juiz está dando pênalti. Agora, quando é a favor de outros times, o juiz não dá. Quer dizer, não usa a mesma régua. Então, é isso que a gente está cansado. E a discussão aqui, então, final de ano já praticamente chegando, nós estamos vendo sempre para os mesmos, é o bônus aí, é da alegria. O resto que vai lamber sabão. Então, para mim, não foi nada aí também, mais um lance que não foi nada. Quero a sua opinião também, Everton Guimarães. Renata, há uma orientação dos treinadores para que em bolas ofensivas ou defensivas, mão nas costas, se atira, força, porque o VAR vai chamar. E como eles não avaliam intensidade, porque não dá para avaliar, passa um carro na sua frente correndo, vai, nossa, passou a 180 por hora, você não sabe, você não é um radar, então não dá para avaliar intensidade. Só que a carga não foi ombro a ombro, foi nas costas. E aí, o fato do Flaco cair, isso acontece porque ele está correndo. Então, ele no ar, ele é deslocado, ele vai cair. Eu marcaria pênalti, mas entendo que vale uma discussão. Eu daria o pênalti. Chico Garcia, e a sua opinião para finalizar esse primeiro lance polêmico? A primeira coisa que o Capela fala, né, que como tem um contato, a gente precisa dizer que o VAR não chama exatamente por isso, por entrar, lamentavelmente, na seara interpretativa. Tem um contato, então, se o árbitro no campo interpretou com uma intensidade possível de pênalti, ele acaba respeitando a decisão de campo. Agora, tem um motivo, ou alguns motivos, pelos quais tanto o árbitro de campo, Ramon Abate-Abel, quanto o VAR, Pablo Ramon Pinheiro, acabaram sendo afastados. Renata, a gente está entrando numa seara muito perigosa de que o VAR e os árbitros, eles estão caçando pênaltis. O contato, ele faz parte do jogo, e a sensação que eu tenho é que eles ficam milimetricamente com lupa lá, vendo se não tem um contato capaz suficiente para derrubar o jogador. E não é para isso que o futebol serve. O futebol é um jogo de contato. Eu não vejo infração no lance, eu vejo um toque, um contato não suficiente. Entendo que entra na seara interpretativa porque a intensidade é difícil de medir, mas eu não consigo achar pênalti nesse lance. Eu também, na primeira parte, opinei que não marcaria essa penalidade. Teve outra também, e o Iago Pikachu foi o infrator. A gente vai mostrar agora o lance. Vocês marcariam esse pênalti sim ou não, Capela? Aí isso eu marcaria. Isso eu marcaria. Eu até entendo o movimento do Pikachu de querer se proteger, mas a partir do momento que ele se protege, ele faz um movimento, pra mim, antinatural. Se ele coloca a mão na frente, aí é uma coisa. Mas ele coloca um pouquinho aqui, o suficiente pra fazer com que a bola não vá em direção ao gol. Esse pênalti eu marcaria. E você, Ulisses? Marcaria, tranquilamente. O antebraço tá longe do corpo. O braço tá com a mão, o antebraço tá longe, ele faz isso. E a bola tinha em direção do gol. Independente disso não, ele impede que a bola chegue ao gol. Pra mim, pênalti normal. Gabi? Primeiro que as imagens disponibilizadas, uma vergonha a qualidade, né? A imagem que mostra de trás o lance, como se fosse se estivesse na rede, enfim, uma vergonha, não dá pra ver o lance direito pela imagem. Mas esse pênalti... Dá pra ver nem com o braço toca, né? Então eu fiquei caçando esse olhando. Tem um lance parecido, que foi marcado contra o Palmeiras, do Marcos Rocha, contra o São Paulo, no Paulista de 2022. Aí pega no braço esquerdo dele que tá aberto assim, ó. Pega no braço. Pra mim foi pênalti esse lance. Aquele lance do jogo entre Corinthians e Flamengo na Copa do Brasil, do Garro, que não marcaram nada. Então, é parecido, bem parecido. Não, é bem parecido, recente, só pra que vocês gostam às vezes de muito longe. Falei que foi também. Do Garro? Falei que foi do gesto do Garro. Falei que foi. E aí, Dedê, repita a sua opinião. Pra mim não é nada, eu até pedi pra você repetir o teu gesto. É isso aí, bebê. Pra mim ele tá recolhendo o braço, pra mim não foi pênalti. E Ronaldo, você marcaria esse pênalti sim ou não? Eu também, eu vejo que ele tá recolhendo, ele não quer atrapalhar, só que ela explodiu nele, e ele se protegeu, pra mim, nada. Não daria o pênalti. Como recolhe o braço levantando o braço? A bola faz isso aqui. Recolhendo o braço fazendo assim. Recolhe o braço fazendo assim. Não, você falou fazendo assim, ô Capelani. Você falou da proteção. Ele tá tentando se proteger. Mas ele amplia o ângulo de defesa pra direção da bola. Não foi pênalti, não. Deixa eu só ouvir o Everton também. Qual é a sua opinião sobre esse lance, hein, Everton? Só pra saber se você deu sua opinião ou não. Então, Renata, quando a bola vai em direção ao gol, os árbitros estão, na maioria das vezes, eles estão aplicando esses pênaltis. Só que há uma regra, daqui a pouco o Chico vai falar, nesse lance aí, você nota que o Pikachu tentou, assim, mas de todas as formas, fugir da bola.
mas a bola toca no braço dele. Ele tenta fugir, mas a bola toca no braço dele. Diferentemente do Otávio no jogo contra o Vasco, esse aí ele tentou fugir. O Otávio tentou levar o ombro e o braço foi junto. Tem como você esquartejar. Nesse caso aí ele tenta tirar, mas o braço atrapalha a chegada da bola no gol. E aí por isso eu entendo que a arbitragem deu. Então acho que vale a discussão, eu também teria dado. Agora, saindo da seara dos pênaltis e mais pro lado de cartão amarelo e vermelho, teve um lance do Richard Hughes atingido pelo Martínez, jogador do Fortaleza, e que a arbitragem desconsiderou. Esse não é o melhor ângulo, porque é por trás, né? Ele atinge nas costas o jogador. E ele vem com uma espécie de soco, assim, dessa maneira. Eu queria saber se pra vocês esse lance, não por essa imagem, que ela não é a mais indicada, na minha opinião, mas que acompanhou a transmissão e viu o jogo, quero saber se vocês dariam um cartão vermelho pra ele, sim ou não. Qual é o nível dessa agressão? Começa com você, Capela. Acho que até uma agressão covarde, porque ele atinge o cara por trás e de propósito. Não é que foi um lance, não, ele foi lá pra dar, ele deu um soco, era cartão vermelho, posso falar. Se o STJD, que adora aparecer, deveria punir, STJD deveria punir o jogador, porque isso aí é agressão. E olha, agressão por trás de forma covarde. Ulisses, é que realmente esse ângulo, não sei se não é o mais favorável pro lance, mas foi esse lance aí que foi ignorado pelo Ramon Abate Abel. A cabine da Rádio Bandeirantes fica bem no centro do gramado aí, bem em cima do lance. Deu pra ver certinho, sem replay, que eu não tenho replay na cabine, ele socando, ele foi pra socar, ele deu de cima pra baixo, nas costas, isso aí é agressão e pra mim tinha que ser expulso. Mas antes desse lance, não, quer dizer, o mesmo lance, o Rios chega no menino antes. Não, mas não foi nada. Agora que eu vi, foi o Não revide. foi nada. Isso foi o revide. Foi o Mas não, revide. então, peraí, Você tem razão. Mas aí não pode ser desproporcional. Você tem razão, mas Não, calma. você tem razão no que você Eu tá tô falando. falando do detalhezinho, menino. Antes desse lance, detalhezinho é o Você tem seguinte. razão. Olha agora. Ele toca a bola. Quer dizer, os palmeirenses foram direto de interessado. Não, mas é também normal também, né? O jogo é diferente, Olha lá, normal. deu uma chegada nas costas. Aí o menino O foi. Rios tá correndo de lado, desviando do corpo Ele dele, tenta vai na marcação. embaixo, ele tenta embaixo e tenta em cima. Só isso que eu queria Acabou de falar. falar de futebol esporte de contato e agora o Rios não pode fazer contato. Não, pode, mas olha lá. Ele tenta embaixo, depois em cima, depois ele dá o soco. Ó, agora. É pra vermelho esse lance, Garbi, ou não? Pô, muito, né? E eu entendi a Revide, falta de meu Deus. inteligência, pra não falar outra palavra, do jogador do Fortaleza, porque era pra ter prejudicado o Fortaleza no jogo. O jogo parelho interessante ali, era pra ter sido expulso. Pra mim, indiscutível. Tem um outro lance também do Pikachu e do Everton, goleiro, Piada que também. não disponibilizaram pra gente, né, esse lance. Também é outro que deixou dúvidas, não é? Não, expulso é. Também acho, expulso. Pra mim, Não deixou também. dúvida, não. Pra mim, Por que que o VAR não chamou? Por que o VAR não chamou nesse lance? Era vermelho. Empurrão é diferente de agressão. Cabeça na câmera. Olha, Família, ficamos aí com nosso giro de notícias do maior clube brasileiro. A gente tá falando do melhor time do Brasil, o Palmeiras, o Verdão. E pra você que gostou do conteúdo, já chega deixando seu like, se inscrevendo no canal, ativar também o sininho de notificação, porque sabemos que é super importante a sua participação. Um grande abraço aí no seu coração. Até o próximo vídeo. Vamos pra cima. Vamos que vamos.